Zuma invade o carro onde Dita espera por Candinho, pisa no acelerador e provoca um acidente que muda o rumo de tudo. Enquanto Dita luta pela vida em um leito de hospital, Zuma se disfarça de arrependida, mas guarda uma arma secreta, uma falsa gravidez que ela usa para enganar Candinho e exigir um casamento. Com Dita desacordada e o coração em frangalhos, o caipira se vê encurralado pelas mentiras da vilã. Mas o destino tem outros planos e algo inesperado está prestes a acontecer. Será que Dita despertará a tempo de impedir o pior? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que acontecerá com Candinho e Dita. Candinho e Dita passeiam de carro pelas ruas da cidade, rindo das lembranças da lua de mel. Ao ver uma confeitaria charmosa na esquina, Candinho decide parar. Com aquele jeito simples e alegre, ele comenta que vai comprar uns quindins para adoçar o dia, prometendo que não vai demorar. Dita sorri, confiante, observando o marido atravessar a rua. O motor do carro ainda ronrona e a música suave no rádio embala seus pensamentos. Ela respira fundo, deixando-se levar pela calmaria, sem imaginar o pesadelo que se aproxima. Enquanto observa Candinho pela vitrine, um vulto surge refletido no vidro da janela. Dita pisca, confusa, achando ser apenas ilusão. Mas o som da porta abrindo faz seu corpo estremecer. O carro de repente dá um tranco, e antes que ela possa reagir, o motor é acelerado. Assustada, ela vira o rosto e o sangue gela. Zuma está ao volante, com o olhar vidrado e um sorriso que mistura ironia e fúria. Dita, tomada pelo pavor, tenta manter a voz firme, mas o medo a denuncia. Mas o que é isso? O que você está fazendo? Pergunta, o tom entre o desespero e a incredulidade. Zuma aperta o volante com força e, sem olhar para ela, responde com frieza. Tô te tirando de perto do Candinho. O coração de Dita dispara. O quê? Mas você endoidou de vez? Para esse carro agora? Implora, tentando puxar a maçaneta, mas a porta está travada. Zuma lança um olhar atravessado e uma risada debochada escapa. Muito pelo contrário, queridinha, diz ela, arrastando as palavras com sarcasmo. Eu não vou mais deixar você sair daqui, não. Não enquanto não prometer para mim que vai acabar esse seu relacionamento com o Candinho. Dita sente o corpo tremer. Você tá louca, Zuma? O Candinho não gosta de você, ele gosta é de mim. Rebate, com coragem, disfarçando o medo. Zuma solta um riso curto, amargo, e responde, dissimulada. Ah, é mesmo? Pois eu tenho o que o Candinho mais quer na vida. O silêncio que se instala é cortante. Dita arregala os olhos, tentando decifrar o que Zuma quer dizer. O filho dele? Pergunta num fio de voz. Você sabe onde o Júnior tá? Mas Zuma não responde. Apenas acelera ainda mais o carro, os olhos fixos na estrada, a mandíbula trincada de raiva. Dita percebe que qualquer movimento em falso pode ser fatal. Do lado de fora, as pessoas na calçada se viram assustadas, observando o veículo passar em alta velocidade. Uma senhora tenta acenar, achando que é um acidente, mas o carro some dobrando a esquina, deixando para trás apenas o som dos pneus e o eco de um grito abafado. Dentro do carro, Dita se encolhe no banco, os olhos marejados. Tenta falar, mas a voz sai trêmula. Você não precisa fazer isso. Zuma ri, mas o riso sai distorcido, nervoso, quase um soluço de desespero. Eu preciso sim. O Candinho vai aprender a me respeitar. Dita observa o semblante da rival e é como se visse uma mulher despedaçada. O olhar de Zuma está perdido, os gestos são bruscos e há algo sombrio por trás de suas palavras. Você está confundindo tudo, Zuma, tenta argumentar. Isso não vai trazer o amor dele de volta. Zuma a encara de relance com um sorriso torto e cruel. Quem falou em amor? Diz ela, fria,
enquanto o carro avança por uma estrada de terra. Eu quero é justiça. As luzes da cidade ficam para trás e a paisagem começa a mudar. Dita percebe o caminho se estreitar, os postes de luz desaparecem e o medo cresce dentro dela, como uma onda prestes a engolir tudo Candinho. Lá na confeitaria, volta com os quindins nas mãos e estranha ao não ver o carro onde havia deixado. Ele olha para os lados, confuso, e sente o coração apertar. Enquanto isso, o som do motor ecoa na estrada deserta. Zuma respira fundo, com um ar de satisfação doentia, enquanto Dita tenta pensar em uma forma de escapar. O rosto dela está pálido, e as mãos tremem ao tentar abrir a porta novamente. Mas Zuma, percebendo o movimento, dispara com sarcasmo. Nem pense em pular, Dita. Não quero te machucar. Ainda. A tensão toma conta. O carro desaparece na noite, engolido pela escuridão, enquanto na confeitaria, Candinho grita o nome da esposa sem imaginar o caos que está prestes a começar. O sequestro de Dita marca o início de uma trama, onde o amor, a obsessão e a loucura se confundem. E a cada quilômetro percorrido, Zuma se afunda mais em seu próprio abismo, levando Dita junto, sem que ninguém saiba até onde ela está disposta a ir para ter o que acredita ser seu por direito. A estrada é longa e silenciosa, o vento zunindo pelas frestas do carro. Dita, aflita, observa a velocidade aumentar e sente o medo se transformar em raiva. O rosto de Zuma reflete no vidro, frio, decidido, e isso a deixa ainda mais fora de si. Ela aperta o cinto com as mãos trêmulas, tentando raciocinar, mas a cabeça fervilha. O coração parece querer saltar do peito. Num rompante, Dita perde a paciência e grita com a voz tomada pelo desespero. Vamos, me fala! Você tá com o filho do Candinho esse tempo todo? Zuma finge não ouvir, os olhos fixos na estrada, mas o tremor em suas mãos denuncia que foi atingida em cheio pela pergunta. O silêncio entre elas é denso, quase palpável. Dita insiste, sem medir as consequências. Fala, Zuma, eu sei que você sabe. Onde está o Júnior? O tom de Dita mistura dor e desespero, e antes que possa se conter, ela agarra o braço da rival com força. Zuma se assusta e solta um grito. O carro balança. O que você está fazendo? Eu estou dirigindo. Não está vendo, sua caipira? Esbraveja, tentando recuperar o controle. Mas Dita, dominada pela adrenalina, continua a sacudi-la. Você está mentindo! Grita, sem perceber que o carro já sai da pista. O veículo começa a dançar na estrada, como se o destino brincasse com a vida das duas. As rodas perdem o contato com o asfalto e o barulho dos pneus cortando a terra ecoa pelo caminho. A tensão é insuportável. Zuma tenta puxar o volante, mas Dita continua agarrada a ela, desesperada. Para, Dita! Grita a vilã, mas é tarde demais. De repente, uma árvore surge imensa diante delas. O farol ilumina o tronco grosso e o tempo parece parar. O impacto é inevitável. O som do metal amassando se mistura ao grito das duas mulheres. Um clarão. E então, silêncio. Por alguns segundos, tudo parece imóvel. A fumaça sai do capô, o cheiro de gasolina invade o ar e o vento leva o som distante de vozes se aproximando. Zuma, tonta, abre os olhos e sente o corpo latejar. A cabeça gira, mas o instinto de sobrevivência fala mais alto. Ela desata o cinto e empurra a porta com esforço. Cambaleando, sai do carro e cai de joelhos na beira da estrada. Ao olhar para trás, vê Dita adormecida no banco, o rosto coberto por sangue e cacos de vidro. Zuma hesita. Por um breve instante, o olhar dela parece vacilar, mas a frieza volta rápido. Era para ter sido diferente. Murmura, arfando, dissimulada, como se tentasse convencer a si mesma. Mas pelo menos ela viu que eu sou capaz. Ela se levanta apressada e olha para os dois lados da estrada. O som de pessoas se aproximando faz seu coração acelerar. Droga! Sussurra, colocando o casaco sobre o rosto.
Com passos cambaleantes, ela começa a correr pela trilha de terra, tentando desaparecer antes que alguém a reconheça. A cada passo, o som de sirenes se aproxima. O brilho das luzes vermelhas da ambulância corta a noite, refletindo nos olhos dela Zuma, para por um instante, observa de longe os socorristas se aproximando do carro e engole em seco. Pelo menos ela não vai morrer, diz com um sorriso enviesado. Ainda preciso dela viva para Candinho entender o que perdeu. A vilã se mistura entre as árvores, escondendo o rosto com as mãos, suja de sangue e poeira. Sua respiração é pesada, o corpo trêmulo, mas a mente segue firme em seu plano. O olhar dela brilha com um misto de triunfo e insanidade. Agora falta a segunda parte, murmura com voz rouca. Candinho vai estar nas minhas mãos. Ela continua andando, tropeçando nas pedras, enquanto a ambulância passa por ela em alta velocidade, sem perceber quem era aquela mulher de olhar perdido na beira da estrada. A cada metro, o som das sirenes se torna mais distante e o silêncio volta a dominar. Mas o destino, silencioso e cruel, prepara o contragolpe. Porque, sem que Zuma perceba, um dos curiosos que se aproximou do local do acidente encontra algo caído na estrada. Um pedaço do lenço que Zuma usava no pescoço, manchado de sangue e perfume. Um detalhe pequeno, quase insignificante, mas capaz de colocar tudo a perder. Enquanto a noite encobre os rastros da vilã, o destino de Dita e Candinho começa a se entrelaçar em um novo ciclo de dor e revelações. E Zuma, convencida de que está no controle, ainda não imagina que o próprio erro será a chave que revelará toda a verdade que ela tanto lutou para esconder. O relógio marca o fim de mais um plantão, quando Stella é chamada às pressas para uma emergência. O corredor do hospital está tomado por vozes apressadas, o barulho das macas se mistura ao som dos passos. A enfermeira corre, ajeitando o crachá no peito, sem imaginar que está prestes a encarar um dos choques mais fortes de sua vida. Ao entrar no quarto indicado, ela paralisa. O tempo parece parar quando seus olhos encontram o corpo de Dita, imóvel, pálido, cercado por aparelhos. Stella sente o coração disparar. Aproxima-se devagar, tomada pela angústia, e pergunta, com a voz trêmula, o que aconteceu com ela? Foi encontrada num carro pós-colisão. Está em coma. O som dessas palavras corta o ar como uma lâmina. Stella arregala os olhos, leva a mão à boca e sente a garganta secar. Não, não pode ser. Balbucia, lutando contra o impulso de chorar. E o Candinho, o esposo dela, pergunta, tentando encontrar algum fio de esperança. Ela veio sozinha, responde o colega, com um olhar pesaroso. A enfermeira sente as pernas fraquejarem. O corpo dela parece não responder. O médico responsável percebe o abalo e se aproxima, colocando uma mão sobre seu ombro. Stella, é melhor você sair um pouco, sim, diz com delicadeza. A gente precisa de calma para começar o tratamento. Ela apenas balança a cabeça, os olhos marejados. Sai cambaleando pelos corredores, sem saber para onde vai. O coração lateja no peito, a respiração falha. Assim que chega à sala de telefone, ela agarra o aparelho e disca o número de Candinho com as mãos trêmulas. Minutos depois, o caipira chega ao hospital às pressas, com o rosto abatido e os olhos cheios de desespero. Ele atravessa o corredor feito um raio, gritando o nome da esposa. Stella corre ao encontro dele, tenta acalmá-lo, mas Candinho a segura pelos ombros, sem fôlego. Stella, cadê a Dita? Me diz que ela tá bem, por favor. Ela respira fundo, sem coragem de dizer a verdade. Ela tá em coma, Candinho. O mundo do caipira desaba. Ele leva as mãos à cabeça, anda em círculos tentando compreender. Eu deixei a Dita no carro para comprar os quindins. Quando eu voltei, ela e o carro tinham sumido. Exclama, a voz embargada. Celso e Asdrúbal chegam em seguida, alarmados pela notícia. Ao ver o amigo transtornado, Asdrúbal tenta conter as lágrimas. Calma, Candinho. Pode ser que ela tenha apertado o acelerador sem querer, diz, tentando amenizar.
embora nem ele mesmo acredite. Mas Celso, mais racional, balança a cabeça negativamente. Isso é improvável, afirma, pensativo. A distância era longa demais, quilômetros da confeitaria. Não faz sentido ela ter ido parar tão longe sozinha. Estela se aproxima devagar, o olhar firme apesar da emoção evidente. Celso está certo, diz ela, em tom sério. Alguém entrou no carro. Eu tenho quase certeza disso. O silêncio toma conta do grupo. Candinho a encara, atônito, tentando processar as palavras. Mas quem poderia ter feito uma coisa dessas com a Dita? Pergunta, com a voz embargada. Ninguém responde. Estela baixa o olhar, pensativa, e um arrepio percorre sua espinha. Há algo naquela história que não se encaixa, algo sombrio por trás do acidente. Candinho, sem forças, se encosta na parede e desliza até o chão, cobrindo o rosto com as mãos. Eu devia ter ficado com ela, murmura, culpando-se. Asdrúbal tenta consolá-lo, mas as palavras se perdem diante da dor. Estela respira fundo e olha para a janela do quarto onde as luzes da cidade piscam ao longe. Se alguém fez isso, não vai ficar impune, diz, firme, num tom baixo, quase um juramento. Enquanto isso, no leito, Dita permanece imóvel, presa entre a vida e o sono profundo. Seu rosto tranquilo contrasta com o desespero que domina o lado de fora. Celso observa os detalhes do prontuário, inquieto, e comenta. O carro foi encontrado sem marcas de invasão, mas alguém mexeu na trava. Isso não é acidente. Estela confirma com a cabeça, o olhar distante. Eu sabia. Algo me dizia que isso não foi acaso. Candinho, chorando, segura a mão de Dita e murmura. Acorda, meu amor, volta para mim. O clima é de pura tensão. A cada batida do coração de Dita, o mistério se aprofunda. Ninguém imagina que o acidente é apenas o início de uma rede de mentiras e vinganças. Do lado de fora, o vento sopra pelas janelas do hospital, trazendo presságios. E Estela, tomada pela desconfiança, sente que a resposta para tudo pode estar muito mais próxima do que todos pensam, talvez nas mãos de alguém que eles menos imaginam. O clima no hospital é tenso, e o vai e vem dos enfermeiros aumentam a aflição de Candinho, que segue sem forças, sentado à beira da cama, de mãos trêmulas e o olhar fixo no chão. Estela tenta acalmá-lo, mas sua expressão também denuncia o desespero. O silêncio é quebrado quando, de repente, a porta se abre com um estalo seco. Surge Zuma, com um ar teatral, e o rosto coberto de lágrimas falsas, prontas para cair no momento certo. Com a voz melosa e forçando um tom de lamento, ela se aproxima lentamente de Candinho. Ah, Candinho, assim que eu soube, eu vim correndo. Eu sinto muito, muitíssimo. O trio à volta, Celso, Asdrúbal e Estela, troca olhares desconfiados. A entrada repentina da vilã parece ensaiada demais. Mesmo assim, Candinho levanta o olhar com dificuldade, tentando entender o que ela faz ali. Zuma, percebendo o impacto que causa, dá mais um passo e questiona. Quando será o velório? Candinho, abalado e tomado pela ira, se levanta de um salto. Vira essa boca para lá. A Dita tá viva, muito bem viva, ouviu? Zuma leva a mão ao peito e simula espanto. Ai, perdoe-me. As notícias vão voando pela cidade, né? Às vezes acabam sendo distorcidas. Estela, com o olhar afiado, se aproxima um pouco e observa as marcas vermelhas nos braços e no rosto da vilã. A enfermeira franze a testa e comenta com voz firme. Que arranhões são esses, Zuma? Parece até que você se meteu numa briga ou num acidente. Zuma arregala os olhos por um segundo, mas logo recupera o tom dissimulado e inventa. Ah, isso! Um gato! Isso mesmo, um gato apareceu no orfanato. Me atacou do nada. Coisa boba. Celso, em silêncio, cerra o olhar. Ele percebe que Zuma está mentindo o tom trêmulo, a pressa em responder, o jeito desconfortável de desviar o olhar. Asdrúbal, cruzando os braços, completa com ironia. Interessante, porque todos aqui sabem que a senhorita não suporta a Dita, e que, no casamento dela com Candinho, fez o favor de causar um belo escândalo.
O que veio fazer aqui, afinal? Zuma finge não ouvir e foca apenas no caipira, deixando o olhar marejado e o tom mais doce que o normal. Candinho, eu sei que não é o momento certo, mas eu precisava te dar um acalento, um consolo para essa dor. Estela e Celso se entreolham, já pressentindo o golpe. Zuma faz uma breve pausa dramática, respira fundo e solta a bomba com um sorrisinho vitorioso nos lábios. Candinho, eu estou grávida de você. O ar parece sair do hospital inteiro. Celso empalidece, Asdrúbal se engasga com o próprio espanto e Estela leva a mão à boca, incrédula. Candinho cambaleia, quase perde o equilíbrio e murmura, em choque. Não, isso não pode ser verdade. Zuma se aproxima com delicadeza calculada, toca o ombro dele e, num tom fingidamente emocionado, diz: Mas sim. Naquela noite mágica que passamos juntos, nós fomos presenteados com um filho. Você vai ser pai de novo, Candinho. Celso, já sem paciência, se adianta. Chega, Zuma. Isso é demais, até para você. A vilã gira o pescoço lentamente e encara o rapaz com um olhar frio e ameaçador. Celso sente o peso daquele olhar e dá um passo para trás, lembrando dos segredos que ela guarda sobre ele. Zuma aproveita o recuo e lança uma risadinha venenosa. Ora, Celso, o que foi? Está com medo de mim, é? Asdrúbal intervém, tentando trazer a razão de volta. Candinho, você não pode acreditar nisso sem provas. Pelo menos espere um exame, um resultado verdadeiro. Zuma solta um riso nervoso e tenta manter o controle. Um exame? Isso é um absurdo. Eu nunca dei motivo para desconfiarem de mim. Eu sou uma mulher honesta, pura. Estela revira os olhos e murmura entre os dentes. Santa é o que você menos parece. Candinho, confuso e ferido, encara Zuma por alguns segundos e depois declara com firmeza: O professor tem razão. Quem me garante que isso não é só mais uma das suas armações para me separar da Dita? Eu quero um exame, agora. Zuma força um sorriso, mas sua máscara começa a rachar. O tom doce desaparece e o olhar se torna duro e impaciente. Candinho se vira e completa, com voz trêmula, mas decidida. Com licença, eu vou ficar do lado da minha esposa. Ele sai acompanhado de Estela e Asdrúbal, deixando Zuma sozinha. A vilã fecha as mãos com raiva, o olhar cheio de fúria e frustração. Quando percebe que ninguém está por perto, solta entre os dentes: Ah, era só o que me faltava. Onde é que eu vou arranjar um teste falso agora? Zuma começa a andar pelo corredor, nervosa, até que seu olhar se fixa em uma mulher grávida saindo de um consultório. Um sorriso perverso se forma lentamente em seu rosto. Ora, parece que a resposta veio a cavalo. Ela se afasta, tramando sua próxima jogada. Mas o destino reserva uma reviravolta. Mesmo inconsciente, Dita começa a ter leves movimentos no leito do hospital. Um murmúrio escapa de seus lábios, como se a alma dela estivesse ouvindo tudo o que Zuma acabou de dizer. Sem saber, a vilã cava a própria ruína, acreditando que o destino está do seu lado quando, na verdade, o destino já prepara sua queda. O ambiente do quarto é silencioso. Só se ouve o bip constante das máquinas e o som ritmado do oxigênio. A penumbra torna o cenário ainda mais pesado. Candinho está ali, sentado ao lado de Dita, segurando a mão dela com carinho e esperança. O olhar é triste, cansado, como se a alma dele também estivesse ligada àquela cama. Ele murmura baixinho, como se Dita pudesse ouvir: Acorda, minha flor, volta para mim, eu imploro. De repente, a porta range lentamente. Candinho se vira e leva um susto ao ver Zuma parada na entrada, segurando um envelope branco nas mãos e exibindo um sorriso disfarçado de doçura. Ele se levanta, surpreso e com o semblante endurecido. O que você está fazendo aqui? Pergunta, num tom de alerta. Zuma entra com passos lentos, fingindo uma serenidade que não tem. O vestido claro contrasta com o olhar carregado de intenções sombrias. Ela balança o envelope no ar e responde com ironia: Você me pediu o exame, não foi?
Pois aqui está. Candinho pega o papel com as mãos trêmulas. O silêncio volta a dominar o quarto enquanto ele lê as linhas com dificuldade. Subitamente, seus olhos se arregalam e ele solta um murmúrio de incredulidade. Minha nossa! Mas deu positivo? Zuma respira fundo, fazendo-se de vítima, e com uma voz mansa responde: E deu mesmo. Fiz aqui no hospital. Pode perguntar para as enfermeiras responsáveis. Elas mesmas me acompanharam. Candinho balança a cabeça, confuso, perdido. O olhar alterna entre o papel e o rosto sereno de Dita, imóvel sobre o leito. Zuma percebe a hesitação e se aproxima, com passos calculados, até ficar a poucos centímetros dele. Sua voz ganha um tom imperativo, envolto em falsa ternura. Candinho, eu não quero ser tratada com desdém. Você terá que se casar comigo. O caipira se afasta um passo, quase sem acreditar no que ouviu. Como é que é? Eu não posso fazer isso, não. Eu já sou casado, mulher. Zuma solta uma risada seca e sarcástica, cruzando os braços. O olhar dela agora é frio, venenoso. Casado? Não, não é. Aquela festinha no campo não valeu nada, Candinho. Foi tudo informal, lembra? Até porque ela se inclina, aproximando o rosto dele. Dita é desquitada. E se você realmente quisesse passar o resto da vida com ela, não teria me engravidado. Candinho fica sem reação. Zuma percebe a brecha e continua, fingindo ofensa. Ou será que você é o tipo de homem que engravida uma mulher e depois abandona ela à própria sorte? A pergunta ecoa no quarto como um golpe. O caipira baixa o olhar, tomado pela culpa e pelo peso da moral. Lá fora, o som distante de um carrinho de hospital cruza o corredor, aumentando a sensação de urgência. Candinho encara Dita. As lágrimas começam a escorrer pelos olhos dele. Ele segura a mão dela com força e murmura: me desculpa, minha Dita. Mas ela tem razão. Zuma esboça um sorriso discreto, vitorioso. Ela se aproxima mais, tocando o braço dele de forma carinhosa, mas com a frieza de quem manipula. Então, podemos acertar os detalhes do casamento, não é? Pergunta, tentando manter a voz suave, mas o olhar brilha de satisfação. Candinho respira fundo, o peito arfando, dividido entre o amor e a culpa. Por fim, com a voz embargada, ele declara: tá certo, eu me caso com você. Meu filho não merece nascer num lugar onde vai ser julgado. Zuma, sem conter o prazer de ver o plano se concretizando, finge surpresa e emoção. Oh, Candinho, você não sabe como isso me faz feliz. Ela se joga nos braços dele num abraço forçado, apertado demais, quase sufocante. O caipira permanece imóvel, sem retribuir o gesto. Seus olhos continuam fixos em Dita, inconsciente. Por trás dele, Zuma ergue o olhar e encara a mulher deitada com um ar de triunfo. Seu sorriso muda de doce para cruel, revelando toda a malícia por trás da farsa. Ela sussurra baixinho, apenas para si: agora sim, você vai dormir por muito tempo, Dita. Dita se agita, como se reagisse à presença da vilã. Candinho se assusta e corre até a cabeceira, apertando a mão da esposa. Zuma dá um passo para trás, disfarçando o riso nervoso e fingindo preocupação. Oh, minha nossa! Ela reagiu, pergunta, encenando espanto. Candinho, com lágrimas nos olhos, fala em desespero. Reagiu. Sim, eu sei que ela tá me ouvindo. Tá lutando para voltar para mim. Mas Uma apenas observa, com um olhar sombrio e impassível. O jogo dela parece ganho, e a confiança transborda em cada gesto. Antes de sair, ela lança uma última frase, venenosa e calma. Candinho, eu te espero na capela amanhã cedo. A porta se fecha lentamente atrás dela, deixando o quarto mergulhado no som dos aparelhos. Candinho se ajoelha ao lado da cama, a cabeça apoiada nas mãos de Dita. Lágrimas escorrem, misturando-se ao som ritmado das máquinas que mantêm a esperança viva. Enquanto isso, do lado de fora, Zuma caminha pelo corredor com um leve sorriso, ajeitando os cabelos e sussurrando para si mesma. Um casamento e uma herança. 2 vitórias em uma só noite. Mas, dentro do quarto,
Dita esboça um leve movimento de dedos, quase imperceptível, porém suficiente para mostrar que a mocinha, mesmo inconsciente, sente tudo. Zuma pensa que venceu, mas mal sabe ela que Dita está prestes a despertar, e a justiça do destino nunca dorme. No silêncio profundo do hospital, Dita permanece imóvel, o rosto pálido, as pálpebras trêmulas. Stella e Túlio observam atentos, trocando olhares de apreensão. O corpo da mulher se contorce levemente, como se lutasse contra algo invisível. Lá dentro, dentro de sua mente, uma outra realidade começa a se formar fria, enevoada e cruel. Dita em seu sonho, se vê caminhando em uma igreja repleta de flores brancas. O som de sinos ecoa e o murmúrio da multidão a faz estremecer. Ela se aproxima e, para seu espanto, reconhece Candinho diante do altar ao lado de Zuma, vestida de noiva. O coração dela dispara. Não, isso não pode estar acontecendo, murmura, os olhos marejados. O padre ergue as mãos e o coro entoa uma canção suave, mas aos ouvidos de Dita tudo soa distorcido, como se viesse debaixo d'água. Desesperada, ela tenta correr até Candinho. Candinho, eu tô aqui! Grita, tentando tocar nele. O choque é tanto que Dita grita dentro do sonho. Mentirosa! Você nunca esteve grávida. O grito ecoa, e a imagem começa a se distorcer. O cenário da igreja se desmancha em sombras, e o rosto de Zuma se transforma em uma máscara sombria que ri alto. Dita tenta correr, mas suas pernas pesam em seu próprio pesadelo. No hospital, o corpo dela se agita. Os batimentos cardíacos sobem rapidamente. Stella se aproxima, aflita. Túlio, olha a Dita. Está começando a se mexer. Túlio observa os números e responde, com calma controlada. Ela está sonhando. Talvez isso seja bom. Pode ser o início da melhora. Stella, nervosa, segura a mão de Dita e sussurra. Então acorda, minha amiga. Mostra para todo mundo que você ainda está aqui. A cena corta para alguns dias depois no orfanato. A atmosfera é completamente diferente e sombria, abafada, com o ranger das portas e o farfalhar das cortinas velhas. Zuma aparece na sala principal, impaciente, tamborilando os dedos na mesa. Carmen surge na porta, carregando uma grande caixa embrulhada em papel pardo. E então? Pergunta Zuma, ansiosa. Chegou? Carmen sorri, abrindo a caixa com cuidado. Chegou e está muito melhor do que eu imaginava. Vamos para o seu quarto experimentar. O sorriso de Zuma se alarga, satisfeito, e ela pega a caixa com as duas mãos, disfarçando a empolgação. Mas o que ela não percebe é que Samir, que brincava no corredor, escutou tudo. O garoto franzia a testa, curioso. O que será que ela comprou? Pensa alto. Será que é coisa para o bebê? Movido pela desconfiança, ele segue as duas discretamente até a porta entreaberta do quarto. De lá, ele observa Carmen retirando uma barriga falsa de tecido e fitas elásticas. Zuma, diante do espelho, começa a ajustar a prótese por baixo do vestido. Samir leva a mão à boca, incrédulo, mas a raiva cresce dentro dele. Sem pensar duas vezes, ele empurra a porta e entra de supetão, berrando. O que é isso? Você não está grávida. Zuma e Carmen se entreolham, apavoradas. A vilã tenta disfarçar, mas o tom de Samir é cortante. Eu vi, grita ele. Você enganou o Candinho para casar com você. Zuma se aproxima com o rosto tomado pela fúria e tenta manter a pose. Calma, menino. Eu posso explicar. Mas Samir dá um passo à frente e rebate. Explicar o quê? Que você é mentirosa? Que fez tudo isso enquanto a Dita está lá no hospital por sua culpa? Porque eu não duvido nem um pouco que foi você quem causou aquele acidente. O rosto de Zuma endurece. O olhar se torna gélido. Ela segura o braço do menino com força e rosna. Já chega, Samir. Eu tô perdendo a paciência com você. Mesmo tremendo, o garoto se solta e encara a vilã com coragem. Então perde o quanto quiser, mas eu vou contar tudo pro Candinho. Ele vai saber que você mentiu. A voz dele ecoa pelo quarto,
e Carmen tenta intervir, nervosa. Zuma, deixa o menino, ele tá assustado. Mas a vilã já perdeu o controle. Puxando Samir pelo braço, ela grita: vamos ver se isso vai acontecer. Aos empurrões, Zuma arrasta o garoto pelos corredores escuros até o porão. Samir luta, chuta, tenta gritar, mas a vilã é mais forte. Abre a porta com um estalo e o joga lá dentro. O som do ferro batendo ecoa alto quando ela tranca. Com um sorriso gelado, Zuma diz: pode gritar o quanto quiser, Samir. Ninguém vai te ouvir aí embaixo. Ela se afasta, respirando fundo, enquanto o choro abafado do menino preenche o silêncio. Lá dentro, no escuro, Samir se senta no chão, abraça os joelhos e sussurra, desesperado: eu não acredito nisso. Eu sou o único que sabe a verdade. E agora eu tô aqui, trancado. E agora? Lá fora, Zuma sobe as escadas, ajeitando o cabelo, tentando recuperar o controle da respiração. O plano parece intacto, mas uma única lágrima inocente, caída no escuro do porão, começa a desenhar o início do fim da vilã. E no hospital, Dita, ainda em coma, aperta a mão de Stella pela primeira vez. A respiração dela se torna mais firme. Algo dentro dela desperta, como se, de alguma forma, soubesse que a verdade está trancada e precisa ser libertada. Enquanto isso, na cama do hospital, Dita começa a respirar com mais força. Lágrimas escorrem de seus olhos fechados. Ela murmura o nome de Samir como se conseguisse senti-lo. Stella percebe e segura sua mão com ternura. Dita, acorda, por favor. E como se o chamado atravessasse as dimensões, Dita desperta. Lentamente, seus olhos se abrem e Stella recua um passo, assustada e emocionada. Dita, você está me ouvindo? Atordoada, Dita tenta se sentar. O que está acontecendo? Pergunta com voz fraca. Stella, sem conter a emoção, responde: você passou dias desacordada, e agora o Candinho e a Zuma vão se casar. Dita arregala os olhos, a lembrança do sonho voltando em flashes. A Zuma? Foi ela. Ela causou o acidente. Stella hesita, confusa. Dita aperta o lençol com raiva e determinação. Stella revela à amiga que Zuma está prestes a se casar com Candinho. E Dita responde, determinada: eu sei como impedir esse casamento. Vamos, me ajuda a levantar. Enquanto isso, os sinos da igreja tocam, anunciando o início da cerimônia. Zuma surge deslumbrante com o vestido branco e a falsa barriga. A única que sorri é Carmen. O restante dos convidados parece tomado por um silêncio desconfortável. Candinho está pálido, o olhar vazio, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. O padre começa o ritual e, em meio às palavras sagradas, diz: se alguém aqui é contra esse casamento, que diga agora ou se cale para sempre. Nesse instante, as portas da igreja se abrem com força. A figura de Dita surge, ofegante, com os olhos faiscando de coragem. Esse casamento não pode acontecer, mas de jeito maneira, berra. Candinho, surpreso e emocionado, sorri pela primeira vez em dias. Dita, você acordou? Diz, incrédulo. Zuma, em pânico, grita: o que você está fazendo aqui, sua caipira? Dita avança até o altar, sem medo. Eu vim gritar para todo mundo ouvir que foi você que me deixou no hospital. Você estava naquele carro, não estava? Zuma tenta disfarçar, mas a voz falha. Isso é mentira. Você não pode provar nada. Dita ergue o queixo e responde com firmeza. Mas eu posso provar uma coisa. Num impulso, ela se lança sobre Zuma, e as duas caem no chão. O salão entra em caos. Convidados se empurram, gritos tomam conta da igreja. Dita se levanta triunfante, segurando nas mãos a barriga falsa. Ela não está grávida coisa nenhuma. Berra, levantando o objeto no ar. O padre deixa cair o livro. As damas de honra se calam, e Candinho, perplexo, encara Zuma. Você mentiu para mim? Mas por quê? Pergunta com a voz embargada. Zuma cai de joelhos, tentando recuperar o controle da situação. Por favor, eu fiz isso por amor, implora. Dita se aproxima e rebate. Por amor? Você destruiu vidas.
Zuma e mais. Sempre soube onde estava o filho do Candinho. Sempre soube e nunca contou. O silêncio toma conta. Zuma, pálida, tenta reagir, mas as palavras não saem. Candinho sente o chão desaparecer sob seus pés. Meu filho, onde ele está? Pergunta com a voz trêmula. Dita segura sua mão e responde. Vem comigo, eu vou te levar até ele. Eles saem juntos sob o olhar revoltado da multidão. O caos se instala e Zuma, sozinha, desaba, cercada pelos olhares de desprezo dos convidados. No orfanato, Dita e Candinho chegam apressados. O lugar parece vazio, mas Dita segue a intuição e vai direto ao porão. Abre a porta e Samir corre para fora, com lágrimas nos olhos. Candinho o abraça, tomado pela emoção. O que você está fazendo aqui, meu menino? Pergunta com a voz embargada. Dita sorri com ternura e diz: esperando por você, Candinho. Ele é o seu filho. O silêncio se torna sagrado. O homem e o menino se abraçam com força, sentindo que finalmente o destino os uniu. Lágrimas se misturam, corações se reconhecem. E enquanto o sol invade o orfanato pelas janelas, Dita observa a cena com um sorriso de quem venceu a própria morte e desmascarou o mal com a força do amor. Zenaide, ferida e humilhada por Zuma, decide se vingar revelando o segredo que a patroa esconde há anos. Samir é o verdadeiro filho de Candinho. Enquanto isso, Zuma tenta se antecipar e foge com o menino ao lado de Carmen, transformando a cidade num campo de caça e fuga. Dita se une a Zenaide para desmascarar a vilã e resgatar o garoto. Será que Candinho vai conseguir salvar o filho? E o que Dita fará quando colocar as mãos em Zuma? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo, dê uma nota de 0 a 10 para o que acontecerá com Zenaide, Candinho e Samir. Zenaide surge sozinha em um quartinho abafado, sentada na beira da cama, com os olhos marejados e o coração em frangalhos. Ela tenta conter o choro, mas as lágrimas voltam teimosas, denunciando o turbilhão que sente por dentro. Murmura entre soluços, com a voz embargada. A patroinha foi muito injusta comigo. O que ela merece é que eu dê o troco nela. Ela enxuga o rosto com as mãos trêmulas. Respira fundo, mas logo o rancor volta a apertar o peito. Imagina se eu contasse para o Candinho que o filho dele é o Samir e que a patroinha esconde ele por anos. Ah, mas ela ia ter o que merece. Os olhos dela brilham, não mais de tristeza, mas de um fogo contido, de quem começa a cogitar algo impensável. A lembrança de Dita rindo ao lado de Candinho surge em sua mente como uma ferida aberta. Zenaide se levanta, anda de um lado para o outro, inquieta, falando consigo mesma. Será que eu faço isso? A dúvida ecoa como um sussurro perigoso. Afinal, eu estarei fazendo um bem para o Candinho e para o Pestinha. Ela sorri de leve, mas o sorriso é torto, misto de vingança e arrependimento. Do lado de fora, passos se aproximam. Ela se assusta, disfarça, enxuga rapidamente o rosto e tenta recompor o semblante. A porta range e uma voz conhecida atravessa o silêncio. É Asdrúbal, que entra desconfiado. Tá tudo bem, Zenaide? Te vi sair apressada da cozinha. Pareceu nervosa. Zenaide força um sorriso, tentando esconder o choro recente. Tá sim, professor Asdrúbal. É só cansaço. Asdrúbal se encosta na parede, cruzando os braços com um leve sarcasmo. Cansaço, né? Estranho. Porque parece mais que você está escondendo alguma coisa e não quer falar. Ele a observa com atenção, tentando decifrar o que se passa. O clima pesa. Zenaide o encara, e por um breve instante, o silêncio entre os dois revela mais do que qualquer palavra. Ele se aproxima devagar, inclinando o corpo como quem sussurra um segredo. Só tome cuidado, Zenaide, para que você não esteja fazendo uma boa pessoa sofrer por conta de atitudes que nem suas são. E sai do quarto, deixando-a imóvel, com o coração batendo acelerado.
Zenaide fecha a porta e se encosta nela, respirando fundo. Ele desconfia de mim, sussurra. Depois, encara o espelho e, com um tom firme, declara para si mesma: acho que eu tomei uma decisão. A expressão muda. O semblante frágil dá lugar a um olhar decidido, quase sombrio. Ela apaga a luz do quarto e sai determinada, com passos firmes, como quem acaba de assinar um pacto silencioso consigo mesma, levando consigo um segredo capaz de virar a vida de todos de cabeça para baixo. O semblante ainda carrega o rastro do pranto, mas o olhar está diferente. Há algo de decidido, de perigoso no ar. A moça atravessa a mansão de Candinho em silêncio, tentando conter o nó na garganta que insiste em se desfazer, enquanto lá fora o tempo ameaça mudar, como se o céu pressentisse a tempestade que está prestes a se formar dentro daquelas paredes. Enquanto isso, no portão do orfanato, Carmen chega com seu andar firme e um olhar desconfiado, observando cada detalhe do lugar que um dia jurou nunca mais pisar. O chiado da porta de ferro ecoa pelo pátio e atrai a atenção de Zuma, que surge do fundo do corredor, com um sorriso calculado no rosto. Carmen a encara com um misto de surpresa e ironia. Eu confesso que fiquei surpresa quando você me chamou. Afinal, você me colocou para fora daqui, dizendo que não queria mais me ver. A voz sai firme, mas carregada de ressentimento. Zuma, com sua postura teatral e um leve revirar de olhos, responde com desdém. Infelizmente, eu preciso me contradizer às vezes, mas é por um bom motivo. Ela se aproxima devagar, como uma cobra prestes a dar o bote. Porque eu estou te contratando para ocupar o cargo que era de Zenaide. Carmen arqueia as sobrancelhas, franzindo o senho em espanto. O quê? Contratada? Você sequer me perguntou se eu quero? O tom é ácido, e o olhar dela atravessa Zuma com desconfiança. A diretora dá um meio sorriso, ajeitando o lenço no pescoço com ares de superioridade. Por acaso você vai negar essa oportunidade de ouro de trabalhar comigo, Carmen? Diz, com ironia escorrendo por cada palavra. Carmen respira fundo, tentando não morder a isca. Observa o grupo de crianças sentadas num canto da sala, brincando em silêncio, e sua expressão suaviza por um instante. É claro que não, murmura, olhando para Zuma de forma calculada. Eu adoro esses anjinhos, e estou mesmo precisando de dinheiro. Mas, por trás do tom resignado, há algo que Zuma não percebe. Carmen não voltou apenas por necessidade. Voltou para entender o jogo e, se possível, vencê-lo. Zuma dá um sorriso amarelo, típico de quem quer parecer generosa, mas já planeja algo. Bom, sobre o salário, precisamos ter uma conversinha. A frase sai doce, porém venenosa, e Carmen percebe a intenção nas entrelinhas. O clima já estava pesado, mas o que acontece em seguida faz o ar ficar denso de verdade. A porta do fundo se abre bruscamente e Zenaide aparece. Os olhos vermelhos, o cabelo desalinhado e uma expressão de quem veio determinada a mudar o rumo das coisas. Ao ver a cena, Zuma arregala os olhos, surpresa, mas logo recupera o tom arrogante. Mas o que você está fazendo aqui? Eu já não te mandei ir embora? Pergunta num tom que mistura deboche e irritação. Zenaide respira fundo, tentando conter o nervosismo. Pelo amor, patroinha, eu vim pedir o meu emprego de volta, diz com voz trêmula, mas carregada de uma ponta de desafio. Zuma cruza os braços, dá uma risada debochada e comenta, com o sarcasmo afiado. Você chegou tarde demais. A Carmen já está no seu lugar. A fala cai como um soco no estômago de Zenaide. Ela arregala os olhos em choque, o sangue ferve. Como é que é? Diz, a voz subindo num tom de incredulidade. Você vai colocar essa cigana falsificada no meu lugar? O insulto faz Carmen avançar um passo, erguendo o queixo com firmeza. Pera lá, rebate, o olhar faiscando. Eu posso não ter nascido cigana, nem ter um povo, nem autorização ou religião,
Mas eu me sinto uma, e você tem que respeitar. A voz dela sai controlada, mas firme, e há orgulho em cada palavra. Zenaide, ofendida e enraivecida, dá um passo à frente, encurtando a distância entre as duas. E se eu estiver sentindo vontade de erguer a minha mão na sua direção? Provoca a mão já se movendo sutilmente, como quem está a um fio de agir. O olhar de Carmen endurece, e por um instante as duas parecem prestes a se enfrentar de verdade. Mas uma se coloca entre elas, exaltada, com um tom teatral que mistura impaciência e prazer pela confusão. Podem parar! Grita, abrindo os braços. Eu adoro quando discutem por minha causa, mas agora não é hora para isso. Vá embora, Zenaide, ordena, apontando para a porta. Zenaide fica imóvel por alguns segundos, respirando fundo, o peito subindo e descendo com raiva contida. O olhar dela percorre Carmen de cima a baixo, como quem promete vingança em silêncio. Então é assim? Diz, num tom quase sussurrado, porém cortante. A patroinha troca uma serva fiel por uma atriz de circo. Que belo orfanato o seu, Zuma, cheio de caridade de fachada. Ela sorri, mas o sorriso é amargo, repleto de sarcasmo. Zuma tenta disfarçar o incômodo e rebate. Eu não troquei ninguém, só dei uma chance a quem merece. E você, Zenaide, já mostrou que não sabe guardar segredos. Com a voz fria, Zuma continua. Você deveria ter pensado 2 vezes antes de ajudar aquelas crianças a irem ao casamento de Dita e Candinho. A frase sai cortante, como uma lâmina. Sabendo que Candinho é o amor da minha vida, você foi lá bancar a boazinha? Zenaide se vira devagar, tentando controlar o tremor nas mãos. O olhar dela mistura dor e indignação. Eu não fiz por mal, responde com voz trêmula, tentando manter a dignidade. Só queria alegrar as crianças. Elas gostam do Candinho. Zenaide abaixa a cabeça por um instante, lutando para não chorar, mas as lágrimas insistem em subir. A respiração dela fica pesada. Eu não vou discutir com você, murmura, tentando manter o controle. Só achei que por um instante você pudesse entender que eu sempre fiz tudo por esse orfanato, por você, pelas crianças. Mas uma não demonstra o menor sinal de compaixão. O coração dela é pedra. Pois é, e olha onde a sua bondade te trouxe. Diz, com frieza, traiu a minha confiança, colocou tudo a perder e ainda quer voltar para cá como se nada tivesse acontecido. Zenaide sente o golpe e aperta o pano que segura nas mãos, numa mistura de raiva e dor. Depois de um breve silêncio, ela ergue o olhar e algo muda dentro dela. Bom, diz, enxugando as lágrimas. Então, eu vou ter que ir até a casa de Candinho, contar tudo o que eu sei. A sala inteira congela. As crianças que estavam brincando num canto param e olham assustadas. Samir, especialmente, sente o coração disparar. Um frio percorre sua espinha, e ele se pergunta o que Zenaide quis dizer com aquilo. Tudo o que eu sei ecoa em sua cabeça como um presságio. Zuma força uma risada nervosa, tentando disfarçar o medo que a atravessa por dentro. Ela só está brincando, crianças, diz, forçando um sorriso. Vem, Zenaide, eu preciso trocar uma palavrinha com você. A voz tenta soar calma, mas a tensão é visível. As duas caminham em silêncio até a cozinha. O som dos passos ecoa no corredor, e cada um deles parece carregar uma ameaça. Dentro da cozinha, o ar é abafado, e o clima, sufocante. Zenaide encara Zuma com firmeza e pergunta: por acaso vai repensar a minha proposta? Há um fio de esperança em sua voz. Mas ele se quebra rápido. Zuma solta uma risada curta e amarga. É claro que não. Responde, com o rosto próximo ao dela. Você me traiu, Zenaide. E não vai ser com ameaças que vai me reconquistar. Zenaide engole em seco, os olhos marejam. Eu não queria te trair, só quis fazer o certo. Tenta explicar, mas Zuma levanta a mão, cortando a fala.
Mais nada. Interrompe. O tom agora é gélido. Lembre-se que, se você contar qualquer coisa para Candinho, vai direto pro Chilindró junto comigo. A palavra Chilindró ecoa na cozinha, pesada. Zuma se aproxima ainda mais, sussurrando ao ouvido dela com crueldade. E para ficar melhor, nós duas vamos ficar na mesma cela. E por anos eu vou te lembrar quem é que manda. As palavras saem como veneno. E Zenaide sente as pernas fraquejarem. As lágrimas rolam, mas ela tenta responder, a voz embargada. Eu não acredito que você está me tratando assim, por causa de um errinho, diz, quase suplicando. Depois de anos ao seu lado, te ajudando em tudo, inclusive nesse absurdo todo que você cometeu. Zuma dá uma risada seca, quase um estalo. Bem-vinda ao mundo, querida, retruca, com um olhar de desprezo. Já te aviso que ele não é justo. E não vai ter compaixão com você. A voz dela cresce, cada vez mais fria e cruel. Eu sou uma mulher do mundo, Zenaide, e a coisa que eu mais detesto é deslealdade. Agora sai daqui, e nunca mais volte. Zenaide fica parada por um instante, respirando com dificuldade. O olhar dela muda de tristeza para mágoa, e de mágoa para revolta. Eu vou, patroinha, diz com firmeza, enxugando o rosto. Mas não pense que eu desisti de contar a verdade para Candinho. Zuma arregala os olhos, por um breve instante perde o controle, mas logo recompõe o semblante. Zenaide vira as costas e sai, deixando a cozinha mergulhada num silêncio pesado. Assim que ela cruza a porta, Zuma leva a mão ao peito, tentando disfarçar o medo. O coração bate descompassado, e pela primeira vez, a vilã sente o peso da insegurança. Sozinha sussurra para si mesma. Será que ela teria mesmo essa coragem? Mas o pensamento é interrompido por um calafrio. A resposta, ela sabe. Pode mudar tudo. No lado de fora, o céu começa a escurecer. As nuvens carregadas anunciam a tempestade. Zenaide caminha pelo pátio, sem olhar para trás. As crianças correm até ela, chorando, e a cercam num abraço coletivo. Samir é o primeiro a falar, com a voz trêmula. Não liga para Dona Zuma, tia Zenaide. Ela não sabe o quão boa você é. Zenaide força um sorriso, mas seus olhos dizem o contrário. Eu não sou tão boa quanto pensa, meu anjinho. Responde com ternura e tristeza, mas é muito importante esse seu apoio. Samir enxuga as lágrimas e pergunta, inocente: mas onde você vai morar agora, já que não está mais aqui no orfanato? Ela respira fundo, tentando não demonstrar preocupação. Não precisa se preocupar com isso, diz, com um olhar distante. Mas algo me diz que até você não vai ficar aqui por muito tempo. Samir arregala os olhos, surpreso. Como assim? Questiona, tentando entender. Zenaide apenas abre um sorriso enigmático, beija a testa dos órfãos e, sem dizer mais nada, se afasta. Ela caminha pelo pátio com passos firmes, o vento bagunçando o cabelo e o coração em chamas. Murmura baixinho, para si mesma: ninguém tira o que é meu. Ninguém pisa em mim 2 vezes. E sem olhar para trás, desaparece na estrada, levando nos olhos o brilho de quem já decidiu o próximo passo. O som dos passos dela vai se perdendo na estrada de terra, enquanto o vento sopra forte, levantando poeira e mistério. Zuma observa pela janela, inquieta, com o rosto pálido e os dedos batendo sobre a madeira da mesa. No olhar dela, há medo de um passado que ameaça emergir e destruir tudo o que construiu. Mal sabe ela que o segredo que tenta enterrar está prestes a ganhar voz e que a primeira palavra já foi dita. O sol já se despedia por trás dos telhados da cidade quando Zenaide surge na porta da casa de Candinho. Os olhos ainda vermelhos denunciavam a luta que travava entre o medo e a coragem. O coração pulsava forte, como se cada batida ecoasse o peso da decisão que estava prestes a tomar. Ela respira fundo,
Ajeita o vestido simples e bate à porta. Dita surge, com um pano de prato nas mãos e um sorriso leve, que logo se desfaz ao notar o semblante aflito da visitante. Boa tarde, Zenaide. O que aconteceu? Pergunta, tentando esconder a desconfiança que já lhe tinge o olhar. Nervosa, Zenaide tenta forçar um sorriso, mas a voz embarga. Eu precisava falar com o Candinho. É um assunto muito importante. A cada palavra, ela sente o peso da culpa aumentar. Dita, sem entender direito, responde com gentileza contida. Ele tá nas fábricas. Mas, você precisa de alguma coisa? Seus olhos estreitam, como quem tenta adivinhar o motivo daquela visita inesperada. Zenaide engole em seco, desviando o olhar. Na verdade, era só com ele. Eu acho que eu vou embora. A voz trêmula denuncia que há mais por trás daquilo. Antes que ela dê um passo, Dita a interrompe com firmeza. Espera. Se você sabe que eu sou casada com o Candinho, tudo o que você quer falar com ele pode falar comigo. A frase sai num tom que mistura autoridade e curiosidade. Zenaide hesita. Eu não sei se devo, murmura, lutando entre o medo e o dever. Dita se aproxima, o olhar fixo, penetrante. Eu tô vendo que você quer falar. Pode confiar em mim. O tom agora é quase um desafio, mas com um toque de empatia que desarma qualquer resistência. O silêncio se instala por um instante. O tic-tac do relógio na parede é o único som que preenche o ar. Zenaide, com os olhos marejados, respira fundo e enfim solta. Eu sei quem é o filho do Candinho. Dita dá um passo para trás, sentindo o chão sumir sob seus pés. Como é que é? Com a voz embargada, mas decidida, Zenaide continua. É o Samir. O impacto é devastador. Dita se senta, tentando processar o que acabara de ouvir. O Samir? O menino do orfanato? Pergunta, atônita. Zenaide confirma com um aceno. A patroinha recebeu ele ainda bebê. Eu confesso que ela descobriu a verdade meses atrás, mas decidiu esconder. O choque nos olhos de Dita dá lugar à fúria. O corpo dela se enrijece e a voz ganha firmeza. Azuma, diz entre dentes. Essa desgraçada sempre aparece para destruir a vida dos outros. Ela se levanta de súbito, os punhos cerrados. Quer saber? Vamos agora mesmo atrás do Candinho. Ele tem o direito de saber a verdade. Zenaide segura o braço dela, aflita. Mas eu devo te alertar. Dita dá um meio sorriso, mas o olhar é frio e decidido. Eu não tenho medo da Azuma. Ela é quem devia ter medo de mim. A frase sai como uma promessa. Zenaide observa a mulher à sua frente e sente uma mistura de admiração e receio. Dita parecia frágil, mas havia algo em sua postura, um brilho nos olhos, uma firmeza nas palavras que deixava claro. Ela não recuaria diante de nada. Enquanto as duas trocam olhares cúmplices, do lado de fora, o vento sopra, levantando a cortina da janela como um presságio. A casa parece respirar tensão. Dita respira fundo, passa a mão pelos cabelos e diz com ironia contida. Azuma pensa que pode manipular o destino dos outros, mas desta vez ela vai cair do próprio cavalo. Zenaide apenas concorda com o coração acelerado. Então, a senhora vai contar tudo para o Candinho? Pergunta, temendo a resposta. Dita olha firme para ela. Eu não sou mulher de esconder a verdade. Candinho vai saber que tem um filho e que esse menino foi arrancado dele por causa da ambição e das mentiras de uma mulher sem alma. No entanto, enquanto a decisão se firma, longe dali, em outro canto da cidade, Zuma já se antecipa. Sentada em sua poltrona de veludo, ela observa um copo de vinho e murmura com um sorriso dissimulado. Então, a criadinha resolveu abrir a boca. Seus olhos estreitam e ela dá um gole lento, calculando o próximo movimento. Pois que tentem. No jogo da verdade, quem mente melhor é quem sobrevive. De volta à casa,
Dita e Zenaide selam um pacto silencioso, uma busca pela verdade que promete virar a vida de Candinho de cabeça para baixo. Mas enquanto elas acreditam que estão prestes a revelar o segredo, a teia de Zuma já começa a se fechar em volta delas. E naquele instante, o destino de todos muda sem que nenhuma delas perceba. Porque quando o amor e a vingança se encontram, ninguém sai ileso. O barulho das máquinas da fábrica ecoa por todo o galpão, misturando-se ao cheiro de graxa e óleo. Candinho, de chapéu torto e mãos sujas de trabalho, confere um lote de mercadoria quando a porta se abre de repente. Zuma surge na entrada, pálida, os olhos marejados e o rosto tomado por um fingido desespero. Candinho se espanta, deixando cair a prancheta. "O que foi, mulher? Você tá branca que nem papel." A voz dele é carregada de susto e desconfiança. Afinal, a última vez que vira Zuma, ela estava causando escândalo no dia do casamento. Zuma aperta o lenço entre as mãos, encenando um soluço. "Eu sei que eu não devia estar aqui depois do vexame que eu fiz no seu casamento, mas eu devo te alertar sobre uma coisa muito séria." Finge limpar as lágrimas com um gesto dramático. Candinho se aproxima, desconfiado. "O que aconteceu agora, Zuma?" pergunta, franzindo o senho. Ela suspira fundo, tentando parecer frágil. "É sobre a Zenaide. Ela está inventando mentiras horríveis sobre mim." O tom é de falsa inocência. A voz mansa, como se buscasse piedade. Candinho coça o queixo, intrigado. "Mas por quê? O que ela está dizendo?" A dúvida começa a crescer em seu olhar. Zuma olha para baixo, num gesto ensaiado. "Eu a demiti por incompetência, Candinho." Desde então, ela prometeu vingança. "Acredita que ela quer espalhar que um dos meus anjinhos do orfanato é o seu filho?" Finge indignação. Mas o tremor leve na voz entrega o medo de que a verdade esteja prestes a escapar. Candinho arregala os olhos. Zuma ergue o rosto rapidamente, teatral. "Claro que não, Candinho. Você acha que eu esconderia algo assim de você? Eu conheço a sua dor, e não minto quando digo que tenho sentimentos por você. Eu jamais te faria sofrer." Antes que Candinho pudesse responder, a porta da fábrica se abre novamente com um estrondo. Dita surge, decidida, e atrás dela, Zenaide, ofegante. A tensão se espalha no ar. Zuma empalidece, e num reflexo, se esconde atrás de Candinho. Dita lança um olhar fulminante. "Mas é claro que essa daí viria atrás do Candinho." A voz dela corta o ar como uma lâmina. Candinho ergue as mãos, tentando apaziguar. "Calma, gente. Calma. Vamos conversar direito." Dita, furiosa, rebate. "Calma? Depois de tudo que ela fez?" O olhar se volta para Zenaide. "Fala logo o que você tem para dizer." "Zenaide." O olhar de Zuma queima em direção à ex-funcionária, cheio de ódio e desespero, mas Zenaide se mantém firme. A Zuma esconde o seu filho, Candinho. Ele é o... Desesperada, Zuma se adianta e grita. "Viu só, Candinho? Eu te disse. Ela tá inventando mentiras para me destruir." Dita dá um passo à frente e encara a vilã com desprezo. "Candinho, olha para mim", diz com firmeza. "Ela tá tentando manipular você de novo, como sempre." Zuma perde a compostura, empurra Dita e grita. "Eu não tô manipulando ninguém. A vítima aqui sou eu." Zenaide rebate, a voz firme apesar das lágrimas. "Vítima? Uma vítima esconderia o filho de um pai desesperado? Uma vítima deixaria uma criança crescer sem saber quem é, só para satisfazer sua própria vaidade?" Zuma dá um passo para trás, nervosa. Zenaide continua. "Você sabia que o menino era do Candinho. De tanto esconder, acabou se apaixonando por ele, mas nunca teve coragem de contar. E ainda por cima é paga pelo Celso para manter o garoto lá preso entre os órfãos." O nome ecoa na cabeça de Candinho como um tiro. "O Celso?" repete, chocado. Zenaide confirma. "É isso mesmo.
Ele sabe de tudo e ajuda ela a esconder a verdade. O rosto de Zuma perde a cor. Ela tenta se aproximar, mas Candinho recua, furioso. Por favor, você tem que acreditar em mim, implora, a voz trêmula. Candinho balança a cabeça, com os olhos marejados. Depois do que eu vi, depois de ouvir você tratar mal aquelas crianças, eu não acredito mais em nada que sai da sua boca. Ele se vira para Zenaide, a voz embargada pela emoção. Quem é o meu filho? Cadê o Júnior que me tiraram? Zenaide hesita, olha para Dita e então encara Candinho com coragem. É uma criança que você tem muito amor e nem sabe por quê. É porque ele é o seu sangue, Candinho. A respiração prende no ar. É o Samir. O silêncio cai como um raio. Candinho sente o mundo girar. O barulho das máquinas desaparece. O chão parece sumir sob seus pés. As vozes ao redor se tornam distantes. Ele se senta num banco, sem forças, e um sorriso começa a se formar em meio às lágrimas. O Samir murmura. Eu sabia. Eu sabia que não era por acaso que eu sentia esse carinho por ele. Ele é meu filho. As lágrimas agora correm livres. Ele respira fundo e, num rompante de raiva e alívio, se levanta e segura o braço de Zuma com força. Chega! Berra, fazendo a vilã estremecer. O olhar dele é duro, decidido. Cadê o Samir? Onde ele tá? Exige, a voz carregada de dor. Zuma tenta falar, mas o medo a paralisa. Candinho aperta o punho. Eu mesmo vou ao orfanato buscar meu filho. E o Celso também vai ter que me encarar. Ele encara Zuma com desprezo. E você? Ah, você não imagina o que te espera. No corredor da fábrica, Carmen, que observava escondida, arregala os olhos, murmura baixinho, com um sorriso dissimulado. Se a Zuma for pro Chilindró, eu vou ter que cuidar dos Pestinhas sozinha. Suspira e dá um meio sorriso. Quer saber? A Zuma me escolheu por um motivo, e eu não vou decepcioná-la. De volta à fábrica, o clima é de tensão absoluta. Candinho respira fundo, pronto para sair, mas Dita o intercepta. Espera, diz, segurando o braço dele. Ela vai arrumar um jeito de te enganar de novo. Zuma, perdendo completamente o controle, rebate com desprezo. Dita se aproxima, o olhar em brasa. Você não tá na posição de mandar ninguém ficar quieta, sua víbora. Quer saber? Eu vou ligar para a polícia agora mesmo. Zuma percebe que está encurralada. O desespero toma conta. Sem pensar duas vezes, corre em direção à porta e desaparece pela lateral da fábrica. Candinho! Grita Dita. Ela fugiu! Candinho olha em volta, indignado. Para onde será que essa mulher foi? Pergunta, ainda atônito. Eu nem sabia que ela sabia correr tão rápido. Zenaide, tentando recuperar o fôlego, responde. Ela deve ter ido pro orfanato, levar o menino ou tentar escondê-lo. Precisamos ser rápidos, Candinho. Dita, com o olhar firme, segura a mão do marido. Então vamos acabar com isso de uma vez. E, enquanto os três saem apressados da fábrica, o vento levanta o pó do chão, como se o próprio destino soprasse o prenúncio de uma guerra, porque agora não se trata mais apenas de amor, mas de justiça. O reencontro entre pai e filho está prestes a acontecer, e nada, nem mesmo as mentiras de Zuma, será capaz de impedir. O sol parece desaparecer por trás das nuvens quando Zuma surge, ofegante, correndo pelas vielas da cidade. O suor escorre pelo rosto da vilã, mas o brilho de triunfo em seus olhos denuncia que ela está prestes a executar mais um de seus planos sórdidos. Ao dobrar a esquina, ela dá de cara com Carmen, que segura Samir pela mão. O menino, assustado, tenta disfarçar o medo, mas seus olhos inquietos o denunciam. Zuma abre um sorriso cínico e exclama, entre risadas abafadas: que coisa boa! Eu não acredito. Parece que você realizou um desejo meu. Carmen,
com um ar de superioridade e fingida calma, responde: Só estou provando o meu valor, Zuma. Prometi que ia te ajudar, e tô cumprindo. Samir, confuso, olha de uma para outra e pergunta com a voz embargada: Para onde vocês estão me levando? Zuma, sem perder o deboche, acaricia o rosto do menino e responde: Para um passeio, Pestinha. E esse passeio se chama o melhor esconderijo de todos. Carmen, arqueando as sobrancelhas, mostra um leve tom de desconfiança. E sabe que lugar é esse? Ou você está inventando mais uma das suas histórias? Zuma, impaciente, rebate com ironia: É claro que eu sei. Aquele casal de caipiras e aquela traidora nunca vão conseguir nos encontrar, nem que procurem pelo resto da vida. Samir dá um passo para trás, recuando, e balbucia: Eu não vou com vocês. Eu tô com medo. Quero ir para casa. Zuma o encara. Endurece o semblante e, num tom cortante, afirma: Você vai comigo sim, e vai ficar com muito mais medo se tentar fugir. O menino se encolhe, dominado pelo pavor, enquanto Carmen observa a cena com certo desconforto, tentando disfarçar a culpa. Ainda assim, ela segue o plano. As duas caminham rápido, arrastando Samir entre becos e estradas de terra. Ao mesmo tempo, na outra ponta da cidade, Candinho chega apressado ao orfanato ao lado de Dita e Zenaide. O rosto dele carrega uma mistura de esperança e desespero. Jasme, a responsável pelo local, surge aflita, com as mãos trêmulas. A Carmen veio aqui, pegou o Samir e foi embora, diz. Quase sem fôlego, Candinho sente as pernas fraquejarem. Ele leva as mãos à cabeça, o coração disparado, e grita com a voz embargada: Minha nossa, eu nunca mais vou ver o meu fio. O silêncio que se forma é cortado pelo choro contido das crianças do orfanato, que aos poucos percebem que o menino perdido é, na verdade, o verdadeiro filho de Candinho. O peso da revelação toma conta do ambiente. Dita se aproxima do marido tentando conter as lágrimas e segura firme suas mãos. Karma, Candinho, a gente vai percorrer essa cidade se for preciso. Eu juro que esse menino vai voltar para casa. Candinho ergue o olhar, tomado por uma mistura de raiva e determinação. Você tá certa, Dita. Chama todos os nossos amigos. Vamos procurar tudo quanto é canto, nem que a gente vire a cidade de cabeça para baixo. Zenaide, ainda abalada pela culpa de ter demorado a revelar a verdade, fala num tom arrependido. Eu devia ter contado antes. Agora essa mulher pode fazer qualquer coisa com o menino. Dita lança um olhar firme para ela, mas sem julgamento. Apenas determinação. Agora não é hora de arrependimento. É hora de agir. Em poucos minutos, o orfanato vira um centro de mobilização. Todos se juntam em uma busca desesperada. Enquanto isso, pelas estradas de terra, Zuma e Carmen seguem em fuga com Samir no banco de trás de um carro velho. O menino olha pela janela, os olhos marejados, tentando decorar o caminho, talvez na esperança de encontrar uma brecha para escapar. Zuma, ao volante, fala num tom sarcástico: Deixa eles se esgoelarem por aí. Quando perceberem, a gente já vai estar bem longe. Carmen, inquieta, responde com ironia: Tomara, Zuma. Zuma dá uma risada dissimulada. O carro segue estrada adentro, enquanto o vento levanta poeira e a noite começa a cair. Na cidade, Candinho e Dita lideram a busca, cada um com uma lanterna nas mãos e o coração tomado por angústia. E assim, enquanto o tempo passa e o desespero cresce, um novo capítulo se desenha. De um lado, o amor de um pai, disposto a tudo para reencontrar o filho. Do outro, a insanidade de uma mulher que acredita poder vencer o destino. Mas o que Zuma não sabe é que, por trás daquela caçada desesperada, há olhos observando cada passo seu, e que a noite que ela tanto acredita controlar, logo vai se virar contra ela. A tarde cai, e a cidade inteira continua em busca de Samir. A tensão parece tomar conta do ar, e cada passo é guiado pela esperança de um reencontro.
No meio da movimentação, Zenaide caminha sozinha pelas ruas de paralelepípedo, como se algo dentro dela a empurrasse numa direção que ela mesma ainda não compreende. O olhar dela está distante, mas uma faísca de lucidez repentina a faz parar de súbito. Espera, murmura, franzindo o senho. A patroinha sempre surpreende. Ela se esconderia num lugar que ninguém jamais procuraria. O pensamento ecoa na cabeça da mulher. Seus olhos brilham de intuição. Ela gira o corpo com rapidez e segue decidida, atravessando a praça, subindo a ladeira e parando diante de uma construção antiga, a igreja do bairro. O vento sopra forte e as portas rangem. Zenaide entra, sentindo o ar frio do templo a envolver. O ambiente está mergulhado em um silêncio quase sagrado. Nenhuma beata rezando, nenhum som de terço sendo contado. O único ruído é o eco suave dos seus passos sobre o piso de mármore. Ela olha ao redor com o coração apertado. Algo ali está fora do lugar. As velas estão apagadas. O altar parece abandonado. E o cheiro de incenso velho paira no ar. Zenaide respira fundo e sussurra para si mesma. Tem alguma coisa errada aqui. Seus olhos se fixam na porta do escritório do padre, que está entreaberta. O rangido metálico da dobradiça faz o corpo dela estremecer. Ela hesita por um instante, mas decide entrar. Patroinha, diz em voz baixa, tentando conter o medo. Eu sei que você está aqui. O silêncio responde. Nenhum movimento, nenhuma voz, apenas o som do relógio da sacristia marcando os segundos. Eu tô aqui para te ajudar, continua ela, tentando parecer firme. Eu sei que nós tivemos nossas rugas, mas eu tô aqui para te proteger. As palavras ecoam, se misturam com o som do vento batendo nas janelas. O coração de Zenaide dispara. Ela sente o suor escorrendo pela nuca. Eu estava errada, suspira, decepcionada. Ela não está aqui. Ela vira-se para ir embora, já convencida de que seguiu uma pista falsa. Mas, de repente, um grito corta o ar como uma navalha. Zenaide! Socorro! A voz é infantil, desesperada. O sangue de Zenaide gela instantaneamente. Ela olha ao redor, os olhos arregalados, até perceber que o som vem de trás de uma porta. O banheiro da igreja. Sem pensar duas vezes, corre até lá, empurra a porta com força e a cena a paralisa por um segundo. Zuma e Carmen estão ali, tentando abafar o grito de Samir com as mãos sobre a boca do menino. A criança se debate, com os olhos marejados e cheios de pavor. Zenaide sente um misto de raiva e alívio. As palavras escapam de sua boca quase num grito. Eu sabia! Zuma, tomada de fúria, empurra Zenaide contra a parede e grita. Você não vai me impedir de escapar. Mas Zenaide, movida por uma força que nem ela mesma sabia ter, se levanta com firmeza e segura a vilã pelos braços. Seus olhos transbordam coragem e dor acumulada. Eu já aguentei muito você, Zuma. Diz, com a voz trêmula, mas firme. Cada ofensa, cada desrespeito, cada vez que eu me senti humilhada, eu guardei tudo aqui. Ó, aponta o peito. No fundo da alma. Eu me sentia cada vez menor, cada vez mais submissa a você. Mas agora chega. Me demitir foi a melhor coisa que você fez por mim. Zuma, sem reação, fica sem saber o que dizer. Carmen dá alguns passos para trás, temendo o que virá. De repente, um barulho ecoa da entrada da igreja. Sirenes. Passos apressados. Vozes. Candinho surge na porta, ao lado de Dita. Zenaide quase não acredita no que vê. A polícia entra logo atrás, iluminando o ambiente com lanternas. O fazendeiro exclama, com a voz embargada de emoção. Achei! Que alívio! Meu Deus do céu! Samir corre desesperado para os braços dele, chorando. Candinho o abraça com força e o mundo parece parar naquele instante. Zenaide, com os olhos marejados, se aproxima e diz com a voz embargada.
Meu bem, você sempre quis saber quem é o seu pai, pois agora você está diante dele. Samir, ainda tremendo, olha para Candinho com os olhos marejados e pergunta: isso é verdade mesmo? Candinho se abaixa, tentando conter o choro, e responde com doçura: eu preciso olhar sua perna, meu filho. Você me permite? Sem hesitar, Samir levanta um pouco a bermuda. O tempo parece desacelerar quando Candinho vê a marca de nascença em forma de anjo. O homem desaba em lágrimas. É você, meu filho, diz entre soluços. Essa é a prova. Samir chora e o abraça com força, murmurando entre lágrimas: esse é o dia mais feliz da minha vida. Eu achei o meu pai, e é o melhor pai do mundo. Dita observa a cena, emocionada, enxugando discretamente as lágrimas. O delegado se aproxima e ordena a prisão das duas cúmplices. Carmen tenta se justificar, mas Zuma a empurra e grita: cala a boca! Se não fosse você, eu já teria fugido. Zenaide intervém, firme, antes que a confusão aumente. Ela se aproxima da vilã e com serenidade declara: eu espero que você pense em tudo o que fez contra esses anjinhos. Agora, eu vou tomar conta do orfanato. E sabe o que é melhor? Ninguém mais vai viver com medo de você. Zuma a encara com ódio e tenta se soltar dos policiais, mas é contida com força. Isso não acabou, Zenaide! Grita, enquanto é arrastada para fora. O delegado dá uma ordem seca: leva essa mulher, e que seja o fim dessa história. O barulho das algemas ecoa pelo salão da igreja. Carmen é levada logo em seguida, chorando e murmurando desculpas que ninguém mais quer ouvir. Candinho, ainda com o filho nos braços, olha para Zenaide e abre um sorriso leve, de gratidão. Vem cá, vem, abraça a gente, mulher. Zenaide hesita por um instante, tomada por um misto de vergonha e emoção. As lágrimas escorrem quando ela pergunta: vocês me perdoam? Samir, com um sorriso sincero, responde antes mesmo que o pai possa falar: claro, foi graças a você que a gente está junto agora. Zenaide não aguenta mais conter a emoção. Ela corre para os braços dos dois e os envolve num abraço apertado, como se quisesse apagar todo o passado de mágoa e dor. Dita observa de longe, tocada pela cena. O sino da igreja começa a tocar, anunciando o fim da tarde. A luz dourada atravessa os vitrais e banha o trio em um brilho suave. Pela primeira vez, todos sentem que o sofrimento finalmente chega ao fim. Mas, do lado de fora, no carro da polícia, Zuma mantém o olhar fixo pela janela, com um sorriso de canto. Um sorriso que mistura raiva e promessa. Ela sussurra quase inaudível: isso ainda não acabou.